Olha, essa decisão, ela é uma decisão de março, né, que resolveu mudar aí algumas regras e aí cairiam aí 7 deputados, incluindo o deputado Lebrão, que no lugar assumiria o Rafael Fera de Ariquemes. Então, pelo que consta, parece que o STF ele quer o cumprimento e a Câmara Federal possa dar efetividade, né, ao invés de segurar. E aí, Cujuí, como que está funcionando isso? Olha só, Ricardo, na verdade o que você tem é o seguinte, é engraçado falar que tem uma tensão entre a Câmara e o STF. Ora, quem fez a lei foi a Câmara dos Deputados. Quem entrou com uma ação de inconstitucionalidade foram partidos políticos, foram os próprios políticos que fizeram a lei, recorreram ao STF, para o STF dizer se era inconstitucional e regular a modulação dela. E agora o STF decidiu e está informando a Câmara a sua decisão, ou seja, os políticos criaram uma lei ruim, um imbróglio que eles criaram, depois recorreram ao STF para corrigir e agora quem perdeu na decisão do STF está achando ruim. O que aconteceu? O sistema eleitoral nosso, na última reforma que foi feita, ela dizia que depois da primeira rodada, que é o tal quociente partidário, não dá para explicar que é muito técnico, assim, em 2 minutos, depois que fez a primeira rodada para saber quem está eleito, tem chamada sobra. Na segunda rodada de sobra, só participavam partidos políticos que tiveram 20% aliás, tiveram 80% do quociente eleitoral e candidatos que tiveram 20% desse quociente eleitoral. Se ainda sobrasse vaga, na terceira rodada, aplicava o mesmo critério, é o que dizia a lei. Só que os partidos recorreram para o Supremo, dizendo que aplicar essa regra na terceira rodada violava o princípio da proporcionalidade e diminuía a participação política. Enfim, tinha os argumentos dele. O Supremo decidiu que sim, violava a Constituição e era inconstitucional. Só que em 24, o Supremo decidiu que a aplicação da regra decretando inconstitucional essa lei valeria apenas para a eleição de 24 e seguintes. 22 estava preservada. O que acontece? Os partidos entraram com recurso no próprio Supremo Tribunal Federal, alegando que para a modulação ser feita, a votação tinha que ter sido a favor de no mínimo 8 ministros. É o que diz a lei das ações de constitucionalidade. Como a votação no Supremo foi apertada por 6-5, a decisão teria que ter validade imediata. Se apreciou o recurso dos partidos políticos em março desse ano. Em março, eu acho que 13, 15 de março, o Supremo realmente diz, olha, a decisão vale para 22. E o acórdão, que é a decisão do colegiado, que foi discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, não havia sido publicado ainda, foi publicado agora. Acho que dia 21 de maio foi publicado o acórdão. E o que o ministro Flávio Dino faz? Ele só comunica ao TSE, porque tem a parte burocrática, né? E para o TSE comunicar à Câmara. Do jeito que a matéria foi colocada, parece que o Flávio Dino deu uma canetada. Né? Não foi assim. O que ele está fazendo do trâmite normal. O Supremo decidiu em março, publicou o acórdão agora, está comunicando o TSE, que vai comunicar à Câmara, que não tem como não cumprir, ela precisa cumprir a determinação. É isso. Né? E quem criou esse imbróglio todo? A própria Câmara, o próprio Congresso, quando criou uma lei que eles próprios não se entendiam. Eu vou dizer uma coisa, que o Ricardo concorda comigo. A forma como a reforma foi feita anteriormente, ela foi feita para beneficiar aqueles deputados que tinham mandato, né? Porque essa regra aí de tirar da terceira rodada e permanecer só quem teve 80% e 20% do quociente, ela simplesmente joga no lixo um monte de voto e beneficia aqueles que têm mandato, aqueles que têm estrutura e tiveram um financiamento de campanha. É uma regra que reduzia a competitividade e feria de morte a democracia. Eu concordo com a decisão do Supremo, né, concordo como foi aplicada e vamos tocar o barco. Agora, colocar responsabilidade no Supremo de estar interferindo no processo de representação, é conversa. Isso é coisa da Câmara, do Congresso, fez uma enorme caca na hora que elaborou a lei e aí pediu socorro para o Supremo. O Supremo definiu e, a meu ver, definiu de maneira correta. Agora é cumprir. Muito bem, eu ia falar exatamente isso. Isso é uma decisão que beneficia, principalmente aqueles partidos pequenos, né? Não, os candidatos que não têm recurso. Que não têm recurso, que não tiveram muitos votos, né? E dependendo da sobra, ele tem possibilidade de entrar. Como no passado acontecia isso. Há pessoas que não tiveram tanto voto e acabaram entrando essa nova regra, na terceira rodada. Em vez de ela enlarguecer o funil, ela apertou mais ainda o funil.
beneficiando justamente aqueles que tinham mandato, que foi quem fez a regra para beneficiar a si mesmo. Isso mesmo. E aí, Samuel, como é que tu vê essa decisão, essa medida? Olha, na verdade, assim, ao invés deles discutirem com afinco no Congresso e evitar esse tipo de gasto de insegurança jurídica, esse fenômeno, se de fato agora for comunicado os tribunais regionais eleitorais, dos estados, teremos uma mudança, que é a chegada do deputado federal Rafael Fera, do Podemos, da cidade de Ariquemes, teve votação recorde na cidade, e aí o União Brasil perde a segunda vaga da sobra, que seria a vaga correlacionada ao do deputado José Lebrão. O mais pitoresco de tudo isso é observar que quando são eleitos, e aí para negociar da mesa diretora, não se preocuparam em fazer a deliberação dessa temática em caráter de urgência. E aí foi necessário partidos políticos, o PSB, o próprio Podemos e tantos outros, ajuizarem a ação do Supremo Tribunal Federal para esse sim dizer o direito ao caso concreto, fazendo aí o efeito ex-duc e ex-nuc. E aí retroagiu para as eleições. Não vale para as eleições futuras, mas naquele momento, sim. E outro imbróglio jurídico que ocorreu já foi a própria Câmara de Vereadores do município de Ariquemes deliberar em votação no Parlamento Municipal a recuperação dos direitos políticos para que assim o Rafael Fera, assim que for diplomado, possa de fato exercer seu mandato de deputado federal ao longo desses 1 ano e pouco. O transtorno, o prejuízo que ocorreu no estado de Rondônia foi latente. No universo desses 513 deputados, ao menos o Rafael Fera e mais 7 seriam beneficiados com essa decisão. E aí fica o aceite. Eu acho que a proposta trazida pelo Ramon, ela é muito coerente. Porque se o sistema é proporcional, é para garantir o quê? Um princípio constitucional que é denominado de pluripartidarismo político. Fazer com que todos os espectros ideológicos possam ter, de fato, aí a situação garantida, preconizada na Constituição. Samuel, viu aí? É que a tua câmera descarregou. Não, eu vi, descarregou. Então eu posso fazer de novo depois. Deixar o Samuel já ver aí qual foi esse problema técnico. O Juninho tá levando choque ali, porque é ao vivo aqui, né? Ainda bem que é 110. Vai mexer, aí já leva choque para tentar resolver o problema. Eu vou jogar pro Moisés. Moisés, como é que tu vê essa... Aliás, o Cujuí bem colocou, essa matemática, quociente eleitoral, isso daí é uma confusão que todo mundo... É até difícil a gente explicar. Mas em regra é isso. Se for uma disputa eleitoral municipal, por exemplo, cargo de vereador, você vai pegar todos os votos válidos, vai dividir pelo número de cadeiras que tem, que são 23, né? Isso. 23 vereadores. Aí ali, essa divisão vai dar o quociente eleitoral. Ou seja, então cada partido, toda a votação de toda a nominata, todos aqueles que disputaram pelo partido, eles precisam primeiramente atingir esse quociente eleitoral. O partido que não atingir o quociente eleitoral, mas na próxima rodada ele atingir pelo menos 80% e o mais votado tiver tido 20% do quociente eleitoral, ele vai concorrer à vaga. Então é um negócio assim que, como o Cujuí falou, requer um pouquinho de tempo para a pessoa poder compreender. Mas é uma matemática que foi feita através da legislação e apenas o critério no que diz respeito à terceira rodada é que essa discussão. Porque, em regra, a terceira rodada já não precisava mais desse critério. O que a contagem seria o mais votado, independente de ter atingido esses 20% do quociente eleitoral. Moisés, agora sim. Eu acho o seguinte, Ricardo, eu acho que o Congresso queria fazer o seguinte, eliminar aqueles caras que iam para o Congresso puxado, na marra. Tem um deputado federal que chegou a ganhar em São Paulo com 400 votos, se eu não estou enganado. Não, 400 votos não, 5 votos, no caso do Enéas. Pois é, e o mais engraçado é que esse fenômeno, se o Enéas tivesse mais 2 candidatos, que tivesse feito um voto, olha aí, teria puxado mais... Então parece que o Congresso quis eliminar. Gente, eu acho que é absurdo, realmente estava exagerado. O cara conseguia entrar em cargos importantes com quantidade pífia de votação. Isso é um ponto. Agora, essa regra 80-20, só para você que está em casa entender, ela dificultou a vida de muitos partidos, de muitos candidatos. Exemplo,
Tinha candidato que conseguia entrar com 1.400 votos, 1.300 votos. Nessa eleição, na rodada do 80-20, era 2.000, 2.000 e poucos votos para poder conseguir entrar. Então, ao mesmo tempo que eles queriam beneficiar os partidos pequenos, dificultou a vida do candidato. Porque fazia o primeiro com 2.500, a segunda vaga do partido, só se tivesse mais 2.000, 2.000 e pouco, para poder entrar. Então, ficou muito complicado. Agora, com relação à votação do STF, eu concordei bastante, Ricardo, com o posicionamento da Carmen Lúcia. Qual foi o posicionamento dela? Tem que beneficiar os partidos pequenos, para que eles não morram e para que existam representantes, mesmo que eles não atinjam o quociente eleitoral. Isso. Ok. O que ela disse? A regra está valendo para esses partidos, mas a partir da próxima eleição. Quem foi eleito está eleito, continua no mandato, beleza. Só que os ministros, telespectadores, não entenderam assim. A regra está valendo e vai trocar 7 deputados federais, incluindo a Anhapi, lá de Roraima, incluindo aqui o Lebrão, daqui também a Anhapi é lá do Amapá. O Lebrão aqui de Rondônia, aí vai entrar o Rafael Fera, que eu acho muito melhor do que Lebrão, aqui para nós. Não tenho nada para esconder. Lebrão, para mim, nem deputado não aparece, não vejo nada dele. Não está falando de BR, não está falando de nada. Deputado Lebrão, realmente, cadê o senhor? O senhor está por onde? Ninguém vai falar. O senhor abraçar uma causa do câncer, abraçar uma causa de criança, de autista. Inexpressivo, é um deputado inexpressivo. Não tem nada. Está entrando para terceiro ano e o Lebrão é escondido, ninguém vem falar em deputado Lebrão. Pelo menos o Rafael Fera assumindo, vai dar um gás, vai dar aí uma nova postura para a bancada de Rondônia. Então, para mim, na minha opinião, acertaria a Carmen Lúcia, mas como ela foi voto vencido, tem que entrar agora Rafael Fera no lugar do Lebrão, que já está indo tarde. Mas é ruim, né, Moisés? Porque as pessoas, o deputado que já está aí há 2 anos, eu acho que essas decisões deveriam ser assim imediatas, para não causar dano, não causar prejuízo. Essas pessoas que já estão aí há 2 anos, aí agora que vem uma decisão dessa... Eles estão postergando, Ricardo, recorre para a Câmara e vão enrolando mais 6 meses, mais 8 meses, daqui a pouco tem 3 anos e meio de mandato. Daqui a pouco termina o mandato e não surtiu efeito nenhum. Rafael Fera já passou até o paletó. Chico, como é que tu vê essa situação? Olha, a explicação do Cujuí realmente bem técnica. Tá? A única coisa que vocês esqueceram de falar foi uma coisa. A lei realmente que recorreram é essa, que está sendo modificada. Agora, quando o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, que alterou, se chama o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Foi o Alexandre de Moraes que fez a modificação quando o presidente, tá? Em que aconteceu o que aconteceu. Depois da eleição de 2022, tá? É que ele, acho que os ministros foram para cima dele e ele viu que tinha, como normalmente ele faz, mais uma das suas tomar decisão antidemocrática. Porque da maneira da decisão que ele tomou, tá, é o que elegeu deputados e interferência de outros com mais votação e outros partidos. Tá? Então, o restante da explicação, de fato, o que foi feito na Câmara e que, de fato, o partido recorreram, tá, foi uma norma que, quando o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, o seu ministro Alexandre de Moraes, modificou, mas depois voltou atrás. Tá? Esse é o ministro Alexandre de Moraes em mais uma das suas peripécias na nossa democracia e nosso país. Bem, olha, só para as pessoas que estão assistindo terem uma noção, nosso quociente eleitoral desse ano foi, acho que 10.800, né? 10.800. Ou seja, todo um partido, para fazer um vereador, ele precisaria fazer aí esse 10.800 votos, senão não teria possibilidade. Aí imagina que teve um partido que fez 8.000 votos. Desses 8.000, um deles teve 7.000 votos. Esse que teve 7.000 votos, que seria a maior votação da história de Porto Velho, não iria ser vereador. Ele iria perder para um vereador que foi eleito com 2.000 votos. Então, esse é um critério que muita gente, inclusive, acha injusto. Mas aí o Moisés, aliás, o Samuel lembrou do Enéas, né? Na época, não existia esse critério de um percentual mínimo.
O que dava margem aí para indignação, porque o Enéas puxou deputados aí, acho que com 100 e poucos votos. Imagina, um deputado federal com 100 votos. São Paulo, né? Em São Paulo, imagina, com 100 votos, um colégio eleitoral como São Paulo, isso não é nada. E a pessoa foi deputado porque o Enéas teve uma votação histórica e acabou puxando. Hoje já não teria mais como isso acontecer, porque existe esse critério aí de você obedecer um percentual mínimo. Os sistemas de votação, Ricardo, de regra, eles não são perfeitos e tem justiça quando você estica ele. Mas o sistema proporcional, o que é que significa o sistema proporcional? Se nós temos na Câmara Federal 513 deputados, cada cadeira dessa tem que valer uma quantidade de voto dividida pela quantidade dos eleitores. Porque aí, cada cadeira representa, em tese, né, uma quantidade específica de eleitores. É isso que é o sistema proporcional. Se numa disputa apenas um puxa o voto para conseguir aquela cadeira, aí, se ele tiver voto para puxar mais dois, não é o camarada, porque no sistema proporcional o que está colocado é a proposta partidária. É por isso que no sistema majoritário, que é senador, governador, presidente e prefeito, você vota na pessoa. No sistema proporcional, você tem que votar na coligação de partidos ou no partido político da sua preferência. Esse debate é importante a gente fazer, né? Porque as pessoas falam muito mal dos partidos políticos, mas eu sempre afirmo isso. Não existe democracia sem partidos políticos. O que a gente precisa entender é qual é a regra do jogo. Porque se a gente não sabe qual é a regra do jogo, até aquele jogo de palitinho, a gente perde. É importante que a gente saiba. Uma pena que a população, a maioria, não saiba como funciona, vai votar e não sabe como é que o voto dela, no final, vai acabar sendo utilizado no sistema que ela não sabe como funciona. Isso é bem interessante. Antes de eu chamar o Merchan, até a gente trazer essa discussão, até para as pessoas entenderem como é que funciona a dinâmica da política, o que está acontecendo agora, por exemplo, fusão entre partidos, a diferença da fusão, da federação, que está acontecendo, vários partidos já estão em conversação. Sim. Isso vai acontecer para diminuir o número de partidos políticos. Então é interessante a gente trazer essa discussão. E para reduzir essa carga que a matéria deu, que as pessoas estão dando, que o Supremo se mete em tudo. O Supremo se mete quando ele é chamado a se meter. E nesse caso específico, foram os partidos políticos da Câmara Federal que fizeram a lei, que chamaram o Supremo para decidir sobre uma lei que eles fizeram.